Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6, e vamos ler todos juntos apenas um versículo, o versículo 7 do capítulo 6 do livro de Atos. Atos, capítulo 6, versículo 7. Pela manhã nós falamos sobre o crescimento, os desafios do crescimento da igreja, e nessa noite queremos falar sobre o crescimento da palavra de Deus. O crescimento da palavra de Deus. Vamos ler juntos esse versículo? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O evangelista Lucas, historiador Lucas, escreve dois textos para Teófilo. Ele escreve o primeiro texto, que nós chamamos de Evangelho segundo Lucas, em que ele aborda o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. No segundo volume ele escreve para dar compreensão do que é esse movimento que surge na história a partir de Jesus Cristo, que é a igreja. Então ele escreve dois textos. O primeiro nós consideramos Evangelho. O segundo nós chamamos de Atos dos Apóstolos, que é o surgimento da igreja. E o historiador Lucas, muito meticuloso, ele faz um passeio histórico no primeiro século, apontando o movimento de Deus através de homens galileus, homens simples, de homens que caminharam com Jesus, que ouviram de Jesus, que aprenderam de Jesus, que receberam instruções de Jesus e tiveram presencialmente durante os 3 anos de ministério de Jesus, sofreram a morte vicária de Jesus, foram afastados de Jesus naquele processo de julgamento, crucificação e morte, mas estavam juntos quando Jesus apareceu-lhes ressuscitados, e eles são testemunhas vivas do que Deus operara através de Jesus Cristo, não apenas em suas próprias vidas, mas na história. E então agora, movidos pelo Espírito Santo, esses simples galileus movem a história do primeiro século, forjados pela graça de Deus em Cristo, movidos pela fé no poder do Espírito Santo. É dessa forma que o historiador Lucas vai escrevendo e vai tecendo esse texto sobre a vida, os começos da igreja. E de quando em quando, no seu livro, ele faz uma pausa. Ele faz uma pausa para fazer um resumo, para fazer uma síntese do que está acontecendo na vida da igreja. E o capítulo 7 é a primeira síntese que ele faz. Depois que ele fala do derramamento do Espírito Santo, depois que ele fala da pregação de Pedro, da conversão de pessoas, e ele vai colocando o crescimento vertiginoso da igreja, e ele vai falando do modo em que a igreja vive na comunidade, ele vai relatando e revelando e mostrando e identificando os cristãos e os seus prejuízos, as suas lutas contra a liderança judaica, os seus problemas, os seus desafios, as prisões dos apóstolos. Ele vai falando também dos avanços do evangelho, e ele vai falando dos problemas internos da igreja, e aqui ele faz uma pausa, e a pausa que ele faz é uma síntese, e ele fala: crescia a palavra de Deus. E eu quero falar com vocês sobre esse versículo nesta noite, fazendo algumas perguntas para esse texto. Em primeiro lugar, o que é crescer a palavra de Deus? Como que o evangelista Lucas identifica, o historiador Lucas identifica e fala esta expressão? O que é para ele crescer a palavra de Deus? Ora, será que a palavra de Deus se tornou maior do que de fato ela o era?
Será que as letras se tornaram mais garrafais? Óbvio que não é isto. Ele está falando em duas possibilidades do crescimento da palavra de Deus. Uma tem a ver com a propagação do Evangelho. O Evangelho sai na vida de Cristo, Ele é a palavra encarnada, Cristo é a palavra encarnada é morta na cruz, é crucificada, é morta vicariamente. Esta palavra que é Cristo Jesus, a palavra encarnada, o Verbo encarnado, foi à cruz, foi morto vicariamente pelos seus e pelos meus pecados, mas ao terceiro dia, Deus o ressurgiu da morte, Ele tornou ressurreto pelo poder de Deus, e então Ele move os seus discípulos, e esta palavra que agora é ressurreta, ela é viva eternamente, era eternamente, morreu humanamente, ressuscitado pelo poder de Deus, agora glorificado eternamente. Essa palavra infunde no coração dos seus apóstolos, seus discípulos, a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? O Evangelho, o poder de Deus. E esta palavra cresce através da propagação, da pregação do Evangelho pela igreja. Ou seja, ela sai de um pequeno grupo e ela começa a alcançar o coração, a vida de outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas, e muitas famílias, e muitos judeus, e muitos gregos, de tal forma que nós vamos ver aqui um crescimento exponencial da igreja, através do crescimento da pregação da palavra, que alcançava o coração daqueles que haveriam de crer, e então crescia a palavra. Este era o modo pelo qual nós entendemos que a palavra crescia, mas também havia outro modo. E outro modo não é muito distante desse, mas é o que fundamenta esse crescimento vertiginoso da palavra em todos os cantos. Não apenas em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria, e enfim. O outro é o crescimento da palavra no coração, na mente, na alma daquele que acolhia a semente do Evangelho. A palavra de Deus crescia, a palavra de Deus florescia, a palavra de Deus que fora lançada em terreno fértil, a palavra de Deus que foi lançada num terreno preparado pelo Espírito Santo. Esta semente da palavra de Deus germinava, crescia, florescia nos corações dos discípulos de Jesus. Esta é uma profunda experiência que a palavra produz na vida da igreja, que sustenta, na verdade, o crescimento numérico, a propagação do Evangelho. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero fazer uma pergunta muito objetiva para você, para que nós compreendamos que a igreja, ela subsiste, ela se firma, ela se sustenta na palavra de Deus. O que dá sustentabilidade, o que dá firmeza, o que é a âncora da sua fé, da sua relação de fé em Deus, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo. Não há outro fundamento, não há outra possibilidade. Não adianta você se tornar membro de uma igreja, quer católica, quer presbiteriana, quer metodista, quer batista, quer assembleia, quer qualquer outra que seja. Não é suficiente você ser um religioso, uma religiosa, estar envolvido em processos religiosos. É fundamental que você seja encontrado, fundamentado, estabelecido na palavra de Deus. É isto que sustenta o crescimento da sua fé. Por isso que a palavra de Deus crescia. Sabe por que a palavra de Deus crescia? Porque havia uma relação profunda
funda com a Trindade. Na medida em que a palavra de Deus era pregada, na medida em que a palavra de Deus era anunciada, o coração das pessoas eram tocados e movidos pelo amor de Deus. O Deus da palavra, o Deus amoroso, o Deus eterno, o Deus santo, o Deus Pai, move a sua mão e em direção ao seu povo e acolhe aqueles pobres ovelhas desgarradas, que eram como ovelhas que não tinham pastor, e agora são acolhidas do pastor de suas almas em Cristo Jesus, no amor do Pai. Eles experimentam, eles vivenciam, eles nutrem essa relação, porque eles experimentam em sua alma, em seu coração, na sua mente, o amor de Deus. E é esta graça maravilhosa que inunda, que move, que transforma, que ajusta, que integra o ser humano, o amor de Deus, o amor de Deus. Olha, se você não tem essa firmeza, essa viva alegria de viver fundado, calcado nesse amor dadivoso, nesse amor que é inegociável, que ama-te incomparavelmente, incomensuravelmente, que o ama nem sem que você tenha qualquer possibilidade de ter méritos por esse amor, mas é um amor dadivoso, misericordioso, gracioso. Ele o ama. É esta relação de amor que esta igreja está experimentando, e ela cresce nesse amor. Veja que a igreja, ela está sendo retirada de uma estrutura religiosa falida, de uma estrutura religiosa de processos e ritos mortos, que não tinham nenhuma relação de vida, de espírito, de alma, de coração. Eram ritos, eram processos apenas de procedimentos externos, mas o que surge novo é esse movimento do amor de Deus, em que as pessoas de repente olhem para os discípulos e veem aqueles simples galileus, falando com uma doçura na alma, com uma segurança de grande estabilidade na fé, proclamando que no Cristo ressurreto, Deus nos amou. É esta simples palavra, essa singela palavra, mas é esta vigorosa expressão de amor que inunda o coração daqueles que são ovelhas do Senhor, e estas então avançam, sendo atraídas pelo amor de Deus, o Pai. Meu irmão, minha irmã, nós vamos participar da mesa do Senhor nesta noite, e eu quero dizer para você, se você não tem esta firmeza de que esta mesa foi preparada para você, sendo você indigno, você precisa rever a sua relação de pessoalidade com Deus e do amor de Deus para com você, porque esta mesa é proposta a todos aqueles que Deus ama e chama para viver em si. Mas a igreja também, a palavra de Deus crescia na vida da igreja, porque a igreja experimentava o poder de Jesus ressurreto em seus corações. Não era apenas o amor de Deus revelado na pregação do Evangelho, mas é a história dividida pelo Cristo da fé. É esta presença augusta, maiúscula, do Deus que se fez homem, do Deus que entrou na história, do Deus que se esvaziou e entrou na história, e na sua história como ser humano, vivendo como Deus humano, como humano Deus, Ele abraçou-nos de braços estendidos na cruz do Calvário, perdoando-nos, assumindo toda a nossa culpabilidade, todo o nosso pecado, toda a nossa tragédia. Ele assumiu, Ele nos substituiu naquela cruz sangrenta, Ele verteu o seu sangue, Ele derramou a sua carne, Ele rasgou a sua carne por amor a você. Ou seja, o amor de Deus foi demonstrado não apenas em palavras, mas em atitudes, em uma pessoa, em um homem e no próprio Filho Jesus Cristo pendurado no madeiro. É este amor que entra na história e que eles viram e que eles o acompanharam e que agora torna-se o seu próprio Salvador. É esta a relação, é esta
experiência de fé, de agora ter um nome pelo qual vivam, ter um nome, um sentido, uma fundamentação que dá sentido à sua própria existência: Cristo Jesus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E em terceiro lugar, a palavra crescia, porque o Evangelho também trazia para eles essa profunda relação da pessoa do Espírito Santo dentro de cada crente. Como está escrito em Atos 2, houve o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. John Owen, um teólogo inglês reformado, ele vai dizer que o Evangelho é o convite do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo para vivermos a partir da Trindade. Ele vai dizer que o modo pelo qual o cristão avança na sua história, o modo pelo qual o cristão vive na vida, é viver a partir da Trindade, é viver com os pés na terra, mas com os olhos fitos no céu, é viver um dia de cada vez na simplicidade da vida, nos enfrentamentos diários da vida, mas olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esta igreja nutria essa profunda relação, por isso que a palavra de Deus crescia na vida da igreja e através da vida da igreja. Há um crescimento que dá fundamentação individual, e essa fundamentação individual torna fortíssima na cultura, porque cada um individualmente está movido e crescendo pela palavra de Deus. Mas o que sustenta? A segunda pergunta que eu formulo para esse texto é: o que sustenta esse crescimento? O que eles faziam que dava sustentabilidade para este crescimento da palavra de Deus neles e através deles? Qual é a prática? Qual é o estilo de vida? Qual é o modus vivendi desse grupo de cristãos que vai tornando-se cada vez mais numeroso, que dá sentido para este crescimento? São duas, na verdade. O primeiro tem a ver com a oração. A oração, se você for um atencioso leitor da Bíblia, você vai perceber que a palavra oração e o verbo orar, tanto o substantivo quanto o verbo, é o que mais aparece no Novo Testamento, é aqui em Atos. É em Atos que o verbo orar e o substantivo oração mais aparece na Bíblia, é no livro de Atos. Mais de 56 vezes. Por quê? Porque é uma igreja que nasce buscando sentido, buscando vigor, buscando força na Trindade. Eles vão para Deus, eles lidam com as suas idiosincrasias, eles lidam com as suas misérias, eles lidam com as suas dificuldades, eles lidam com as suas tragédias através da oração. Eles colocam diante de Deus, eles movem os seus corações, eles derramam a sua alma, eles mudam o seu pensamento enquanto estão orando. É um povo voltado para a oração, de manhã, à tarde, à noite, caminhando, parado, enquanto trabalham, de madrugada, ou seja, a todo tempo e o tempo todo, em todo lugar. É uma igreja que aprendeu a viver de joelhos diante de Deus. Deixa-me fazer leitura de alguns textos aqui para você ver a dinâmica da leitura desta igreja. No Atos capítulo 1, no versículo 14, veja lá o que está escrito no versículo 14 do primeiro capítulo. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Unanimemente perseveravam em oração. Era um grupo de mais ou menos 140. Agora o capítulo 2, o versículo 41. Olha lá. Perdão, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
É uma igreja, é um grupo que começou a compreender o valor da oração, de caminhar diante de Deus, levando as suas dúvidas, levando as suas questões, colocando-se humildemente, perseverantemente em oração. Ainda no capítulo 4, no versículo 29, veja lá, eu quero do 29 até o 31, eles fazendo uma linda oração. A oração começa lá no versículo 24, mas eu quero apenas ler do 29 ao 31. Olha o que eles dizem: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer para você que não há vida com Deus se não houver uma vida de oração. Não há uma relação profunda, não há como adentrar as profundezas de Deus, do seu caráter doce, do seu caráter imutável, do seu caráter infinito, se não houver um desejo de buscar, adentrar no caminho da oração, de sermos discípulas de Jesus, a estarmos em oração diária, continuamente diante de Deus. Porque eu quero dizer para você que nós convivemos com uma cultura que nos assedia o tempo todo o tempo. Vivemos numa cultura em que tudo é fast food, tudo é muito rápido, tudo acontece com muita intensidade. Vivemos um tempo em que as informações nos chegam de todos os lados, de todos os cantos, os nossos olhos são impregnados de de muitas impressões o tempo todo. Estamos a todo tempo movidos, sendo atraídos, chamados a atenção pelos nossos ouvidos, pelos nossos vidros, porque é uma cultura que está num pueril, numa rasteridade, num movimento muitas vezes automatizado, autômato. Convivemos com pessoas que têm as suas tragédias, as suas vilezas, as suas idiosincrasias, pessoas que estão optando por viver uma vida mais ou menos, uma vida rota, uma vida vai, mas não vai, uma vida medíocre, uma vida tacanha, uma vida sem gosto. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja é esse movimento do céu que adentra nas nossas mais profundas vísceras e move-nos de dentro para fora. Por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus, porque é um movimento do céu que adentra a nossa intimidade e move-nos para esse Deus que nos chama, que nos reclama, que nos requer para si, e a partir dessa relação profunda de ser de Deus, de pertencer a Deus, nós ganhamos um sentido novo, um movimento novo do céu, vivifica a nossa vida, move o nosso coração. Se não for isso, não é evangelho. Se não for essa vivência totalmente cheia de vida, de sentido de vida na nossa vida, não é evangelho. Pode ser outra coisa, porque eu vou usar a expressão da minha avó, vivemos com pessoas que têm uma expressão de maracujá de gaveta. Sabe o que quer dizer isso, maracujá de gaveta? É gente que está sentindo dor o tempo todo sentindo dor. E muitas pessoas, diante da dor, diante das lutas, diante dos enfrentamentos, franzem a testa como estou franzindo aqui. Fecham a carranca porque não tem por que celebrar. Acordam mal-humorados, dormem mal-humorados, levam o casamento aos trancos e barrancos, cuidam da família de modo atabalhoado, sem prestar contas do que está acontecendo dentro de casa, trata a esposa, trata o esposo de qualquer maneira, ou seja, a vida é pesada, a vida é dura, mas quando o Evangelho nos alcança,
Quando essa presença gloriosa do amor de Deus, da graça de Cristo, no poder do Espírito Santo, algo novo acontece aqui dentro. E é assim que a palavra de Deus cresce. É assim que a palavra de Deus cresce, quando ela cresce em nós, dentro de nós. E esse é um movimento que se dá através da oração. Eu gosto muito de ler o teólogo do quarto século, Agostinho, Santo Agostinho, filósofo, biblista, teólogo, mas ele nutria uma alma sedenta, necessitada, carente de Deus. Agostinho é chamado os pais da igreja do deserto, porque na sua geração as pessoas foram para o deserto para encontrarem-se com Deus, abriram mão de uma vida atribulada, de uma vida agitada, para buscar Deus na solitude da vida. E esta é uma espiritualidade que nós precisamos desenvolver nos nossos dias. Deixarmos de cuidar de coisas, de comprar coisas, de buscar entulhar a nossa casa de coisas que nós achamos que precisamos e cuidar daquilo que é essencial na nossa vida. Esse tempo de tanta coisificação, de tantos entulhos na mente, na alma, no coração e dentro de casa, é tempo de desopilar a alma, de desopilar o coração, de tratar, ajustar o pensamento, integrar o humano ser com o Deus Criador. É tempo de voltarmos quebrantados, humilhados, reconhecendo a nossa vileza, a nossa tragédia, a nossa inconsistência, humildemente derramar a nossa alma aos pés da cruz e dizer: Senhor, eu sou o que sou, preciso, careço, necessito da Tua graça em mim. Ô meu irmão, ô minha irmã, é a partir daí que as coisas começam a mudar na nossa vida. É a partir desse processo de humilhação, de quebrantamento, de ter a percepção de que você não dá conta, você não é suficientemente capaz de dar conta da sua própria condição existencial, e então, quebrantado, quebrantada, diante do eu sou, você vai dizer: Deus, toca-me, mova-me, seja-me propício, ó Deus. Agostinho dizia que oração é mais sentimento do que palavrório. Oração é mais choro do que enxurrada de palavras. É a alma sedenta diante de uma fonte inesgotável de vida. Isto é oração. É quando você para a sua agenda, é quando você silencia a sua agenda, silencia a voz do mundo, silencia a voz interna e volta-se humildemente, sedento de um encontro pessoal, genuíno com Deus da sua alma. Oh meu irmão, oh minha irmã, a igreja crescia na palavra porque ela tinha sede de Deus. Resultado disto é o poder do Espírito Santo na vida do cristão. Às vezes eu fico pensando, às vezes eu oro por você, você sabe disso, eu tenho uma agenda de oração nas minhas madrugadas, a gente se coloca em oração, e não tem como a gente ficar pensando, enquanto ora pelas famílias da igreja, o que está acontecendo com fulano, o que está acontecendo com Beltrano. E Deus, eu pergunto: Deus, como é que é, Deus? O que está acontecendo lá, Deus? Me traga discernimento, porque, meus irmãos, não podemos, não devemos viver uma vida que diz ser cristã, sem uma relação profunda, diariamente, com o Deus da nossa vida, num desejo profundo de ser encontrado, de ser abraçado, de ter fortalecido, de ser nutrido, de ser preenchido, de ser cheio de Deus dentro da alma, no coração, esvaziando a nossa precariedade, enchendo-nos do poder de Deus. Às vezes nós vamos nos habituando com a
anormalidade. E às vezes vamos nos habituando, nos acomodando com a mediocridade. Às vezes vamos aceitando a anormalidade como normal. Mas nessa noite eu quero dizer para você que a palavra de Deus precisa crescer dentro de você, no teu peito, no teu coração, renovando a tua mente, pastoreando a tua alma, porque é a palavra de Deus que deve dar sustentabilidade para a tua vida, que deve trazer sentido para a tua vida, alimento para a tua alma, pelo poder do Espírito Santo. O rei Davi vai dizer para si mesmo: por que te perturbas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Talvez você precise aprender essa comunicabilidade consigo, com a tua alma, com o teu pensamento, com o teu coração, com o teu esposo, com o teu filho. Falar: nós dependemos de Deus, nós marchamos pela palavra de Deus, nós caminhamos em Deus pela palavra de Deus, não pelas circunstâncias, não pelo que o patrão diz, não pelo que o mercado de trabalho diz, não pela que a cultura está impondo, mas nós caminhamos pela palavra de Deus, para que a palavra de Deus cresça em nós e através de nós. Eu quero dizer para você nesta noite que grandes soluções para os problemas da sua casa, da sua família, estão na palavra de Deus. Não está apenas no psicólogo, não está apenas no psiquiatra, não está apenas no mercado de trabalho. Essas coisas são importantes, são necessárias, estão aí, precisamos lançar mão, mas fundamentalmente é a graça, é o amor, é o poder de Deus na nossa vida que nos impulsiona para a vida, meu irmão. Porque a palavra de Deus há de crescer, é desejo de Deus, é graça de Deus, é para isso que Cristo veio, para que Ele mova a nossa vida para a glória de Deus. Eu falei de duas verdades, a primeira é esta, a primeira é a oração, a segunda é a proclamação da palavra, é viver proclamando a palavra, é viver anunciando a palavra, e esta igreja aprendeu a proclamar a palavra de Deus, a viver pela palavra, a viver para a palavra e a proclamar a palavra de Deus, porque nesta proclamação da palavra de Deus, a palavra cresce aqui e lá. E a palavra de Deus é o quê? É o Evangelho. É o Evangelho de Deus, é Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, se o Evangelho de Deus não faz sentido na tua casa, o que fará sentido? Se o Evangelho de Deus não arbitra o seu coração, se o Evangelho de Deus não arbitra o coração do casal, no casamento, se os valores que sustentam o casamento não vêm pelo Evangelho, não vêm pelo poder de Deus, pela graça de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, o que sustenta o casamento, o que sustenta a família, o que sustenta seus processos decisórios, o que dá a você condições de colocar-se na vida sem o poder de Deus na tua história. Daí, meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos fazer como a igreja de Esmirna, que perdeu o Evangelho e deixou Cristo para fora da igreja. Nós não podemos enclausurarmos-nos dizendo que somos de Deus, mas não queremos entrar numa relação profunda com o Evangelho, sermos tocados, movidos, tratados, forjados pelo Deus do Evangelho, no poder do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Ou seja, nós só temos uma coisa para partilhar: o Evangelho. O Evangelho. Se tirar o Evangelho da igreja, o que sobra, o que fica, é isto que nos sustenta. E esta igreja entendeu isto. É por isso que eu quero dizer para você aquilo que Paulo disse a Timóteo: prega o Evangelho.
Prega o evangelho para o teu marido, prega o evangelho para o teu filho, prega o evangelho para você mesma. Põe a mão na tua cabeça e fala os versículos da Bíblia. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for salvo será batizado. Ou seja, e quem não crê já está condenado. Prega o evangelho. Prega o evangelho a tempo e a fora de tempo. Mas pregar o evangelho é uma espada de dois fios. Um é a palavra e o outro é a vida. E pregar o evangelho tem essas duas conotações: viver e falar, falar e viver. É isto que nós somos chamados a fazer dentro de casa, nos nossos relacionamentos, para que o evangelho cresça a partir de nós dentro de casa. Prega o evangelho. Eu fico pensando que às vezes nós gastamos tanta energia, tanta disposição a fazer tantas coisas que agradam a nós, são delícias para a nossa experiência pessoal, mas que não preenche o vazio da alma dos nossos filhos. Às vezes vamos ao shopping e torramos o dinheiro, enchemos o cartão de crédito e parcelamos as dívidas e voltamos para casa mais pobres do que saímos quando fomos ao shopping. E isto vai sendo um processo cada vez mais catastrófico. Eu quero dizer para você nesta noite: presta atenção, mamãe, presta atenção, papai. Nós precisamos do evangelho dentro de casa. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos protege, é Ele que nos dá a esperança, a estabilidade na vida. E aí eu quero fazer outra pergunta para o texto: quais são as consequências do crescimento da palavra? É o que está no versículo. Ele fala que a palavra de Deus crescia, e eu disse para vocês que ela crescia de dois modos: ela crescia exponencialmente e ela crescia internamente, e esse crescimento interno sustentava o crescimento exponencial. E agora ele vai dizer para nós as consequências do crescimento da palavra. Veja lá: em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Havia um crescimento dos discípulos de Jesus. Isto é resultado do crescimento da palavra de Deus em nós e através de nós. Eu quero dizer para você: se você ora por uma igreja forte, se você ora por uma igreja relevante, se você quer participar de uma igreja viva, de uma igreja vivificante, de uma igreja estruturada, de uma igreja que cresce na palavra de Deus, de uma igreja que vive pela palavra de Deus, eu quero dizer para você que este desejo seu também é o nosso desejo, e muito mais, é o desejo de Deus para todos nós. Mas a responsabilidade é minha, é nossa e é vossa. É responsabilidade de cada um de nós viver para que a palavra de Deus cresça em nós e a partir de nós, e assim então nós vamos experimentar o que estamos experimentando aqui nesses últimos anos. Deus tem sido bondoso, misericordioso, gracioso para conosco. Deus tem nos dado crescimento. Deus tem nos dado crescimento numérico. Deus tem nos dado crescimento na profundidade com a palavra de Deus. Deus tem nos dado crescimento na relação de mutualidade das nossas relações fraternais. Ou seja, a graça, o poder, a presença amorosa de Deus tem sido experimentada, vivenciada em nosso meio, porque Deus tem sido fiel no cumprimento da sua promessa na vida do seu povo. Agora, pode ser que alguns não estejam vivenciando, experimentando esta rica experiência da presença gloriosa de Deus. E aí eu quero dizer para você, meu irmão, as coisas começam dentro de casa. É dentro de casa. Você quer ver seu marido convertido? Você quer ver seu filho convertido ao Senhor? Você quer ver a sua casa? Você quer dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Eu quero dizer para você que a sua luta não é com os de casa. A sua luta não é com o marido, não é com a esposa, não é com o filho, não é com o neto, não é com o genro, não é com o pai, não é com a mãe, mas é com o próprio Deus. É esse anseio, esse desejo, esse movimento, esse anseio da alma de ver os nossos filhos aos pés da cruz,
que eu vou colocar diante de Deus. É esse desejo de ver o Evangelho prosperar na vida da minha casa, no meu lar, na minha estrutura familiar, é que eu vou colocar diante de Deus através da oração. E então, pelo poder do Espírito Santo, eu vou caminhar nesta direção. Há de ter uma intencionalidade para que a salvação alcance os da família. E comece por você, e comece com você nas suas orações e no Evangelho sendo vivenciado na tua vida. É muito simples isso é extremamente simples. Isto não tem erro. O Evangelho, ele é poderoso, porque o Espírito Santo aplica o poder da palavra ao coração pecaminoso. Mas a nossa responsabilidade é proclamar, é falar, é viver, é dizer em alto bom som que quem salva é Jesus Cristo. E aí, claro, com muita criatividade, com muita doçura, com muita confiança, com muita segurança, mas dizer com todas as palavras do Evangelho puro e poderoso de Cristo Jesus. É muito simples, meu irmão, é muito simples. E aí ele vai dizer também que os sacerdotes obedeciam à fé. A obediência à fé. Que coisa extraordinária está nessa síntese de Lucas nesse versículo. Ele está dizendo, olha, a palavra de Deus crescia. É uma coisa impressionante. Ela começou lá na cruz do Calvário. Ela cresceu na ressurreição. Ela tocou a vida desses simples galileus. E esses simples galileus enfrentaram as hostilidades dos líderes religiosos. Eles foram presos, foram açoitados, mas eles não se acovardaram. Eles pediam para que Deus desse a eles a intrepidez da proclamação do Evangelho. E eles voltaram às ruas e proclamaram o Evangelho. E foram presos novamente, eles voltaram à rua e proclamaram o Evangelho. E enquanto eles pregavam o Evangelho, Deus fez sinais e prodígios pela sua poderosa mão, no nome do seu grande servo, Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que o Evangelho é poderoso. Que nessa semana você vivencie, você experiencie, você nutra no seu coração essa profunda relação de fé no Evangelho de Cristo Jesus. Oxalá você veja e você faça uma autocrítica, uma avaliação e perceba nos últimos tempos como que a palavra de Deus vem crescendo dentro de você, como que você vem realmente sendo tocado, movido, transformado pela palavra de Deus que vai crescendo dentro de você, ganhando o seu coração, renovando a sua mente, pastoreando a sua alma, para que você perceba que de fato Deus está agindo com poder e glória dentro de você e a partir de você. Essa é a experiência da vida cristã. Que Deus te abençoe e vamos então nos preparar.